Mateus 6, a partir do versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por essa manhã. Reconhecemos o privilégio que temos de estar aqui, diante do Senhor, diante da tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que nos visite com teu Espírito, com a tua graça, com a manifestação do teu poder. A tua palavra, ela nos alimenta espiritualmente. Ela ilumina os olhos do nosso coração, ela ilumina a nossa mente e ela conduz a nossa vida de uma forma agradável ao Senhor, mas também de uma maneira vitoriosa espiritualmente. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. Assim como nós precisamos do alimento cotidiano, nós precisamos da tua palavra. Precisamos da ação do teu Santo Espírito e pedimos ao Senhor encarecidamente que fales ao nosso coração. Livra-nos, ó Deus, das inquietações, das perturbações cotidianas, dos maus sentimentos, ó Deus, da indiferença, da dureza de coração, da frieza espiritual. Livra-nos de todas essas coisas, nos visita aqui nessa manhã de um modo sobrenatural, que haja graça, manifestação da tua graça, entendimento e compreensão da tua palavra. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço desculpas, a alergia nesse tempo, ela me incomoda bastante. A quem não, né? Quem aqui do Centro-Oeste, todos nós, nessa época do ano, sofremos com essa intempérie climática, essa seca, esse calorzão repentino e essa oscilação, né, intensa da temperatura. Mas, seguindo aqui o Sermão do Monte, algumas coisas que nós não podemos nos esquecer todas as vezes que nós lemos o Sermão do Monte. É a importância que ele tem para a nossa fé cristã. Já falei inúmeras vezes, o Sermão do Monte, ele é a ética moral da vida cristã. Ou seja, o comportamento cristão, da vida cristã, tudo isso vem aí contido no Sermão do Monte. E depois, nas cartas do Novo Testamento, todas elas, as instruções, as correções, passam aqui pelo Sermão do Monte. Mas o mais interessante de tudo é que Jesus está fazendo uma leitura da religiosidade do seu tempo e da sua época. As pessoas eram extremamente religiosas nos dias de Jesus. Elas costumavam ir ao templo, às vezes até 3 vezes por dia. Ou seja, era uma sociedade extremamente religiosa, diferente da nossa, que é uma sociedade secularizada. A nossa sociedade, o nosso tempo presente é de uma sociedade secularizada. As pessoas hoje, de um modo geral, a sociedade, nós vivemos aqueles dias que o apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vivemos dias de apostasia. As pessoas, elas não têm o temor do Senhor, a fé, ir à igreja,
submeter-se à vontade de Deus, o bom testemunho. Isso não é presente no cotidiano das pessoas nos dias atuais. Nós vivemos numa sociedade secularizada, racionalista e secularizada. Elas caminham de um modo mutuamente excludente. À medida que a sociedade ela vai crescendo economicamente, à medida que ela vai dominando a natureza através da ciência e da tecnologia, isso vai produzindo, em consequência, um distanciamento da dependência de Deus. Isso é um processo que acontece no mundo, na sociedade, e sem nos apercebermos, nós estamos envoltos nessa realidade, né? É tão interessante que, só para a gente entender um pouco desse contexto da racionalização, da secularização, eu cheguei aqui outro dia de manhã e estava tomando café com o Neto e o Alê. O pastor Neto e o pastor Alê. Eu, pela idade, por eles terem idade de filhos, ainda os chamo de Neto, Alê, Ricardo, mas o pastor Neto, o pastor Alê. Nós estávamos tomando café e conversando com o Alê sobre o terceiro filho. Acordar de madrugada, toda essa batalha que é comum, né, quando tem uma criança pequena em casa. E eles resolveram, então, que 3 já estava de bom tamanho, e ali já no parto a Denise fez a laqueadura, né? E aí conversa vai, conversa vem, aquelas conversas, né, do cotidiano. Alguém comentou que tinha ficado grávida a partir de uma laqueadura. Aí a Denise, pelo amor de Deus, Alê, você vai fazer a vasectomia, né? 3 já está bom demais, nem pensar num quarto, né? Aí a gente conversando sobre isso, eu falei, vocês estão percebendo o que a ciência e a tecnologia nos traz? Ela nos traz o controle. Nós decidimos se vamos ter ou se não vamos ter filhos. Nós decidimos quantos filhos queremos ter. Nós decidimos, dependendo da capacidade financeira e do uso de recursos, nós decidimos até o sexo da criança. Aí o Alê comentou, é verdade, pastor, um colega, ele decidiu lá, programou com o médico o dia que a criança ia nascer, porque ele não queria que a criança nascesse em determinada data, porque aquela data era o número lá de um partido político. Foi, pelo amor de Deus, não acredito num negócio desse. Pode acreditar. Então, a ciência e a tecnologia, ela traz essa autonomia. Eu me lembro, e alguns aqui talvez até se lembrem disso, né? Na nossa ignorância espiritual, era uma ignorância espiritual, mas era espiritual. Essa época de seca aqui no Centro-Oeste, esse calorzão de matar poeira, e ali em Abadiânia, então, não tinha asfalto, não tinha nada, aquele poeira, aquele calorzão. Minha mãe obrigava a gente a tirar a água da cisterna, encher o balde d'água, marchar aí uma boa distância até a igreja para despejar a água no pé da cruz para Deus fazer chover. Era ignorância? Era, mas ela estava pensando em Deus, numa ação de Deus. Quantos aqui, ao invés de orar para Deus fazer chover, vai lá no celular e pergunta o clima-tempo? Né? Qual que é a previsão do tempo para os próximos 15 dias em Anápolis? Todos nós fazemos isso, né? Fomos viajar para o sul, lá para o Encontro de Casais, qual que é a previsão do clima? Olha, lá vai estar... Ou seja, ninguém pergunta para Deus mais.
A ciência virou o nosso profeta. O repórter virou o nosso profeta. Isso é uma sociedade secularizada. Isso é uma sociedade que aprendeu a não depender mais de Deus. Aí eu contando para eles, minha mãe pariu 9 filhos. Não tinha anticoncepcional, fazer vasectomia, nem pensar, nem imaginar. Além de não existir, propor isso para um homem naquela época era o fim do mundo, né? Mas como é que alguém dá à luz 9, 10, 15 filhos? Pai, Deus é quem sabe. É Deus que está no controle. Mãe, só teve 9 filhos? Sim, Deus quis. Dos 9, por causa da pobreza, da miséria, da mortalidade infantil, 4 morreram na infância. E aí, mãe? Não, eu sofri muito, chorei muito, mas Deus quis levá-los. Deus é o Senhor da vida, Deus é o Senhor da morte. Está lá com 93 anos de idade, saudável emocionalmente. Tem os problemas delas, mas decorrentes de outras coisas, não desses traumas tão comuns aos dias atuais. Muito do nosso sofrimento hoje é por causa do controle. Nós queremos ter o controle. Isso vem lá do Éden. Isso não é de hoje, não. Hoje potencializou por causa da ciência e da tecnologia, mas isso vem lá do Éden. Desde o Éden. Olha, se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Vocês serão como Deus. Ou seja, vocês terão um conhecimento, uma capacidade de decidir, porque vocês serão como Deus. Essa continua sendo a grande ilusão e a grande tentação e a grande prisão de Satanás sobre nós. Querer ser como Deus, querer controlar as coisas, querer controlar Deus. Nós, se deixar, nós controlamos Deus. Isso vem da infância, o bebezinho ele controla os pais. Ele manipula os pais. Então, Jesus vem, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é a expressão mais clara do ser de Deus, a revelação mais clara de quem é Deus, nós percebemos em Jesus. A intenção de Deus, quando nos criou lá no Éden, era para que nós fôssemos esse reflexo de Deus. Criados à imagem e à semelhança de Deus, para refletir Deus. Nessa vivência, né, nesse relacionamento, quando olhássemos uns para os outros, e na convivência, era para perceber Deus, a graça de Deus. Mas e aconteceu a queda? E hoje tem seres humanos que não refletem nada da imagem de Deus e da graça de Deus, muito pelo contrário. Há uma maldade tão presente, tão encastelada, que o reflexo não é do Deus da Bíblia, do Deus gracioso, mas é um reflexo da maldade, de um ser perverso como o diabo. Então, Jesus vem, senta naquele monte ali, começa a observar os religiosos. Seria mais ou menos assim, né? Jesus estivesse sentado aqui no monte, não era uma montanha, era um monte, para poder conversar com o pessoal, ensinar, e ali a seus pés estão os religiosos e principalmente os seus discípulos.
Especialmente o Evangelho de Mateus. Nós tínhamos que ler esse Evangelho pelo menos uma vez por mês, porque ele fala muito dos religiosos. O religioso se ilude pelos seus ritos e pelas suas práticas religiosas. Ele se ilude achando que nas suas práticas religiosas ele está agradando a Deus, mas muitas vezes essas práticas religiosas são manifestações das maldades do coração. E nenhum evangelho fala tanto do coração quanto o evangelho de Mateus. Então, Jesus, olhando aquela sociedade religiosa, os seus discípulos aos seus pés, diz assim: olha, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu já falei tantas vezes aqui, mas vamos falar novamente. O que significa a palavra hipócrita? A palavra hipócrita não é uma palavra em português. Ela não é uma palavra em português. A palavra hipócrita é uma palavra grega. Ela não está traduzida do grego para o português, ela está transliterada. Se você pegar os caracteres gregos, está lá hipócrites, né? Então, do jeito que veio do grego, jogaram aqui para o português. Então, a palavra hipócrita é uma palavra grega, agora traduzindo para o português, ela significa aquele que representa. Ele aparenta uma coisa que ele não é. Ele representa, mas ele não é. Às vezes você assiste um filme, né, os que são da minha época, você assistiu um filme do John Wayne. Machão, dava porrada, tiro, ninguém pegava, acertava todo mundo. E depois você vai ler nas entrelinhas na vida real que não era tão machão daquele jeito, muito pelo contrário. Mas representava maravilhosamente bem. Então, o hipócrita é o que representa. Jesus está dizendo que eles faziam jejum como representação. Aquilo não tinha um sentido espiritual, não tinha um propósito espiritual, mas era totalmente carnal. Era de homem para homens. Eles não eram piedosos, mas faziam o jejum para aparentar serem piedosos. Aparência, representação. Aí Jesus fala para os seus discípulos: vocês, quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas. Então, o jejum, ele é importante sim para a nossa vida espiritual. Richard Foster, pastor, escritor cristão, apresenta o jejum como uma disciplina espiritual à semelhança da leitura da Bíblia e da oração. Jejuar, orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, contemplar a natureza de forma em comunhão com Deus é uma disciplina espiritual. Nos fortalece espiritualmente. Nos tira de uma dimensão cotidiana, puramente terrena, e nos eleva espiritualmente. E para termos uma vida espiritual vitoriosa, precisamos dessas disciplinas espirituais. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, de manhã, sobre o jejum. Alguém aqui sabe o que é jejum? Vocês sabem o que é o jejum? Levanta a mão, deixa eu ver. Sabe o que é o jejum? Muita gente não sabe, não tem noção, pela mão, né, levantada.
Quantos aqui nunca fizeram um jejum? Pode levantar a mão sem medo e sem vergonha. Quantos aqui nunca fizeram? Olha, eu nunca fiz jejum, não sei nem o que é isso. Precisa ficar com vergonha, não. O povo está... Não vamos ser hipócritas, não, né? Vamos falar a verdade. Quantos aqui nunca fizeram jejum? Amém. Olha aí. Glória a Deus. Quem mais? Quantos aqui já fizeram jejum? Levanta a mão. Isso. Maioria. Alguns ficaram em cima do muro, nem para lá, nem para cá, mas faz parte, né? Na lição anterior, quando nós estudamos sobre a tentação, aprendemos que estamos diante de 3 inimigos ferrenhos. A vida cristã, ela é uma luta, a vida cristã é uma batalha. A vida cristã é uma luta, ela é uma batalha, ela tem muitas tensões, externas, internas, é uma peleja, é uma batalha. E nós temos 3 inimigos ferrenhos, cruéis e incansáveis. Quais são? Quem são esses 3 inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Não é a picanha, não. E também não é simplesmente o corpo, é a natureza humana. O mundo, a carne e o diabo. São 3 inimigos. Um dia nós estávamos fazendo uma viagem no ano de 1997, os irmãos ali, né? Estávamos indo para um congresso que teria no Rio de Janeiro, da Adonep, 1997. Eu, pastor, ainda começando o ministério, dentro daquele ônibus, lá para as tantas da noite, quase de madrugada, a irmã bateu nas minhas costas e perguntou: pastor, o nosso principal inimigo é o irmão que está do nosso lado, é o vizinho, aquele irmão que eu confio nele e de repente não deveria ter confiado? Aí já me veio na mente logo os 3 inimigos principais. Eu falei: não, irmã, nós temos 3 inimigos, mas eu acho que o principal deles é o nosso coração. Porque é através dele que nós somos traídos. É através dele que nós somos seduzidos pelo mundo. É através dele que Satanás consegue armar para nós e nós caímos nas armadilhas por causa do nosso coração. Então, nós temos 3 inimigos: a carne. O que é a carne? Vamos lá, me ajude. O que é a carne? Teologicamente falando, está correto, é a natureza caída. Mas eu quero isso em termos práticos. Nossos desejos, inclinação para o pecado, ouvir de cá. Oi? Nós, né? Gente, a carne é a minha vontade. A carne é quando eu quero que a minha vontade prevaleça. Tem gente que parece que é muito espiritual, mas na verdade ele é muito carnal. Porque ele não suporta os outros, ele não consegue ouvir os outros, tudo tem que ser do jeito dele, da maneira dele, o dele é o melhor, o pensamento dele tem que prevalecer, do jeito dele fazer é o jeito que tem que ser feito. Isso é o apogeu da carne. É o eu, a autonomia, a autocentralização. Essa é a carne. O mundo, o que é o mundo?
O mundo é essa sociedade na qual nós vivemos, que fabrica desejos e estilo de vida, maneira de viver. O mundo, ele fabrica ideias, fabrica desejos, fabrica maneira de viver. Então, estilo de vida. Por que que você tem que morar em tal lugar? Por que que você tem que usar roupa X? Por que que seu filho tem que estudar no colégio Y? Por que que você tem que ter o emprego tal? Por que que você tem que fazer a viagem tal? São estilos de vida, maneira de viver que são criados pelo mundo e são inculcados em nós, e nós passamos a viver de acordo com esse estilo que é do mundo e não é o estilo de Deus. Então, o mundo é uma fábrica de desejos e de estilo de viver. E, por fim, o diabo, que é o nosso inimigo. O diabo, comigo, ele só preocupa em relação a uma coisa. Muita gente tem medo do diabo, porque o diabo pode atrapalhar o seu casamento, o diabo pode acabar com a sua vida financeira, e pode. Mas o alvo principal do diabo é me tirar do centro da vontade de Deus. A luta do diabo não é comigo propriamente, mas a luta do diabo é com aquilo que eu represento para Deus e no reino de Deus. Eu não sou tão importante assim nessa dimensão cósmica para chamar tanta atenção do diabo assim, não. Agora, eu chamo a atenção do diabo quando a minha vida é uma flecha nas mãos de Deus. Quando a minha vida é uma espada nas mãos de Deus. Quando a minha vida é um marco no reino de Deus. Aí sim, ele vai lutar para me tirar do centro da vontade de Deus. Eu falo isso e, por favor, me entenda em nome do Senhor Jesus, porque senão nós vamos ter uma perspectiva do diabo mística e muito mais da macumbaria e de outras religiões do que propriamente da fé cristã. Tem gente que pensa e relaciona nessa coisa de pensar no diabo, não biblicamente, não de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O grande interesse do diabo em mim é naquilo que eu represento para o reino de Deus. Se a minha vida é uma vida representativa para o reino de Deus, no sentido de servir a Deus, honrar a Deus e glorificar a Deus, eu sou uma ameaça para o diabo. Essa é a grande batalha dele, é me tirar do centro da vontade de Deus. É o Jó, que quando ele chega, Satanás chega diante de Deus, Deus pergunta, você viu lá? De onde é que você vem? Eu venho de passear pela terra, de mandar ir pela terra, estou passeando pela terra. Ah, ok. Você é um observador. Sim, eu sou um observador. E você viu o meu servo Jó? Claro, vi o Jó. Você viu tanto que o Jó é reto, íntegro, e que não há outro igual a ele sobre a face da terra? Então Jó chamava a atenção por aquilo que ele representava no reino de Deus. Sim. Se o meu eu se converter, pode levar lá para ela fazer a pergunta dela. Se eu vencer o meu eu em Jesus, eu consigo mais facilmente vencer o mundo e vencer o inimigo. Isso. Como é que eu venço o eu, Áurea?
matando o meu eu e deixando Jesus viver em mim, o caráter dele em mim. Exato. Né? Se o meu caráter for o caráter de Cristo, com certeza eu estou vencendo eu mesma. Isso. Aí você já esticou um pouquinho doutrinariamente, mas como é que eu mato o meu eu? Indo para a cruz. Se a cruz é o meu alvo, né? E eu estou na cruz, crucificado como Jesus, se eu estou morto na cruz, aí eu vivo a ressurreição. Quem é que se interessa por um morto? O mundo vai influenciar um morto? O diabo vai brigar com o morto? Não. Então, você está corretíssima. O mais difícil de vencer é o meu eu. Como nós estamos entrando numa disciplina espiritual, que é o jejum, e eu já quero entrar nisso, eu tenho que entrar nesse terreno com muito entendimento para não transformar o jejum numa coisa carnal. Para não transformar o jejum em algo que alimenta o meu eu, ao invés de matá-lo, né? Então, corretíssimo. O inimigo mais difícil de ser vencido realmente é o meu eu. Se eu for para a cruz, quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu vou entrar no jejum agora e depois abro para as perguntas. É porque está relacionada com esse assunto. Daqui a pouquinho. Deixa para depois? Deixa para depois, senão, aí às vezes tem algumas coisas que eu vou responder agora. Então, esses são os inimigos a serem vencidos e a disciplina espiritual nos ajuda. Mas eu tenho que entender que a minha grande batalha é comigo mesmo. A minha grande batalha é comigo mesmo, é com o meu coração, é com a minha vontade, é com os meus desejos. Jesus precisa ser o Senhor da minha vontade. Jesus precisa ser o Senhor dos meus planos. Jesus precisa ser o Senhor dos meus sonhos. Jesus precisa ser o Senhor da minha vida financeira. Jesus precisa ser o Senhor da minha casa, o Senhor dos meus filhos. Então, quando nós passamos por esse processo de rendição a Jesus, quando o meu eu é crucificado, aí as vitórias espirituais elas começam a acontecer. Porque senão nós corremos o risco de sermos hipócritas. E Jesus bateu duramente nos hipócritas, né? Então, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Tu, porém, quando jejuares. Então, o jejum faz parte da nossa vida. O jejum faz parte da disciplina espiritual, da vida espiritual de um cristão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum faz parte da nossa vida espiritual. Quando feito corretamente, ele é visto por Deus e tem recompensa da parte de Deus. É o que Jesus acabou de dizer. Então, primeira coisa, o jejum deve ter um propósito correto. A maneira nós devemos jejuar, mas o propósito também deve ser correto, deve ser de maneira correta. Então, esse é o nosso tema, é por aqui que nós vamos caminhar. Pergunta, Arnaldo? Pastor, nós temos aqui o professor Rodrigo, está conosco, né? Acho que está no Rio de Janeiro, não é isso? Uhum. Rodrigo Martins. Rodrigo Martins.
Pastor, então quanto mais nos voltamos para Deus, mais chamamos a atenção do diabo? E uma segunda pergunta: quanto mais no centro da vontade de Deus, mais somos atacados pelo diabo? Não tem um pingo de dúvida. É exatamente isso, né? Vocês se lembram de Moody? O Moody, de Chicago, um dos maiores evangelistas, um homem extremamente usado por Deus. O que mudou a vida dele foi um culto ainda jovem. Ele entrou na igreja para participar de um culto e o pastor pregando, ele ouviu a seguinte expressão: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entrega totalmente a Ele. Vamos repetir? O mundo ainda está por ver aquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entrega totalmente a Ele. Homem aqui no sentido genérico. O mundo ainda está por ver aquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entrega completamente a Ele. Aquele garoto ouviu essa mensagem e disse: Senhor, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. E Moody era de poucas letras, ele não tinha formação teológica elevada, mas pregou em Cambridge, Oxford, e os ascéticos, os céticos, os doutores ouviam a palavra que ele pregava, tremiam internamente e se rendiam aos pés do Senhor. Porque o mundo está por ver aquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entrega completamente a Ele. Então, quando nós nos rendemos completamente a Deus e vivemos plenamente para a vontade de Deus, sem restrições, certamente somos uma ameaça ao reino das trevas. Ricardo? Eu nunca jejuei, tem muito tempo que eu não jejuo. Como que o senhor me aconselharia a começar a fazer? Quais os primeiros passos para eu jejuar? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu acho que muito pontual e reflete muito da nossa necessidade daquilo que nós estamos falando aqui hoje. Eu vou passo a passo, eu espero que no passo a passo isso seja respondido, mas se não, no fechamento a gente responde isso, né? Sim, Arnaldo. Pastor, diante do exposto, não posso atribuir todos os pecados ao diabo? Talvez quando fazemos isso, estaremos tirando nossa responsabilidade quanto à minha rendição aos meus desejos e minha influência aos sistemas mundanos? Perfeito. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Um dos grandes problemas da queda é a terceirização da responsabilidade. E essa é uma das minhas crises, né, entre aspas, com o modelo freudiano. Porque o modelo freudiano, é óbvio, tem muita gente que tem culpa que é patológica. Tem gente que patologicamente, né, é uma doença da mente, uma doença da alma. Ela desenvolve sentimento de culpas e culpas. Mas tem culpa que é real. Né? A pessoa realmente transgrediu um propósito de Deus. Mas lá no Éden, quando o Adão pecou, o que ele fez? Adão, onde é que você está, amigo? Não conversamos, Adão. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Ele ficou tão encantado com a mulher, quando Deus trouxe a mulher para ele. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Né? O Senhor agora acertou, a gente agora pode compartilhar. É uma igual a mim. Pecou, a culpa é da mulher.
Então, nem tudo que nós vivenciamos, gente, é culpa do outro e muito menos culpa do diabo. É falta de caráter cristão, é falta de responsabilidade cristã. E outra coisa, nós não somos animistas. Nós não somos animistas. Temos uma influência animista? Temos. Pela cultura africana, pela cultura indígena. Mas na Bíblia, nem tudo é obra de espírito ou obra de diabo. Não. A vida tem uma dimensão cotidiana. Tem negócios que se você fizer, vai dar errado. Porque você é cabeça dura, não entende daquele negócio, agiu como se entendesse, não teve humildade de perguntar para quem sabe, vai lá e faz o negócio, toma na cabeça, foi o diabo. Não, não foi o diabo, não, foi estupidez, foi burrice, né? Cega-se pelas paixões, não ouve Deus, não busca a Deus, cega-se pelas paixões, faz besteira, desgraça a vida de meio mundo de gente, aí joga a culpa no diabo. Não. É preciso ter hombridade, é preciso ter integridade para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, né? Então, nem tudo é diabo. E eu tenho que falar do jejum. Pastor, agora aqui vai dar um nó na cabeça nossa. Pastor, o jejum é para sensibilizar Deus ok. em razão à minha causa? Ok. Ou para trabalhar meu coração para o não de Deus? Olha aqui só. Hoje nós estamos tendo mais observações muito bem pontuadas do que propriamente perguntas. Mas vamos lá, eu vou responder aqui pouco a pouco. Se vocês tiverem paciência, podem continuar perguntando, anotando as suas dúvidas, não tem problema nenhum. O jejum deve ter um propósito claro e correto. Primeiro, para Deus e não para os homens. Os fariseus jejuavam para apresentar espiritualidade, ou aparentar que eram mais espirituais do que os outros, e, portanto, mais merecedores das dádivas divinas, né? É uma tentação muito grande, gente. É uma tentação muito grande. E eu sei disso, e eu sou tentado, é uma tentação muito grande. Dizer, eu acordo todos os dias de madrugada para orar. Precisa falar? Precisa propagar? Para que você está falando? Para aparentar que você é espiritual. Eu jejuo. Não, todo dia, toda quinta-feira, de tal hora, eu jejuo. Para que falar? É isso que Jesus está dizendo. É para vender a imagem para os outros de que você realmente é espiritual? Então, se tem essa como é que chama? Essa intenção sutil aí por trás, a gente tem que provar o coração. Estou jejuando e orando por você. Ponto. O jejum não pode e não deve ser feito como uma forma de obrigar Deus a realizar nossos desejos, nossas vontades. Respondeu, Arnaldo? O jejum não pode e não deve ser feito como forma de obrigar Deus a realizar nossos desejos e nossas vontades.
eu preciso alcançar isso, preciso alcançar aquilo, vou jejuar. Não é moeda de troca. Jejum é um clamor a Deus, independência dele e de sua vontade, não é um meio de troca. A motivação deve brotar de um coração contrito e humilde diante de Deus. A Bíblia nos apresenta alguns jejuns com propósitos claros e bem definidos. Moisés, Êxodo, capítulo 34, versículos 27 e 28. Anotem na sua Bíblia e acompanhem. Se projetar também é bom, ajuda. Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Pessoal da projeção, tem gente aí? Êxodo, capítulo 34, versículos 27 e 28. Moisés jejua 40 dias e 40 noites. Para quê? Qual o propósito? Exatamente, Cida. Quando esteve na presença de Deus no Monte Sinai, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Não comeu e nem bebeu. Por quê? Ele está recebendo, gente, a palavra de Deus para transmitir para o seu povo. É a palavra de Deus que vai nortear o mundo inteiro. Falar em nome de Deus, anunciar a palavra de Deus, dizer que é palavra de Deus, que Deus está falando, só um doido varrido que faz isso de qualquer maneira. E tem muito doido varrido por aí. Então, Moisés, para falar em nome de Deus, para escrever a palavra de Deus, os oráculos de Deus, ele é tomado de um temor da presença de Deus, da palavra de Deus, de falar em nome de Deus, que ele não consegue sequer comer e beber. É ao mesmo tempo que Jesus fica no deserto também em jejum e oração. Então, qual foi o propósito aqui de Moisés? Receber de Deus a palavra de Deus, falar em nome de Deus, transmitir os oráculos de Deus. Gente, se isso não causar pavor no ser humano, é isso que me assusta, né? Nos dias de hoje, tanta mistura, palavra de Deus, filosofia, ideologia política, psicologia, é uma mistura que você fica... Jesus, esse povo não tem temor não, nunca conheceu o Senhor. Porque quem fala em nome do Senhor sente estertores, dá medo, o estômago se contorce. Imagina. Davi jejua pelos enfermos, Salmo 35, versículo 13. Nós podemos e devemos jejuar pelos enfermos. Salmo 35, versículo 13. Quanto a mim, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Por que Davi jejuou e orou? Por quê, irmãos?
Exato, não por ele. Quanto a mim, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligi a minha alma com jejum e em oração. Então, você tem alguém doente na sua casa, tem alguém enfermo na sua casa, a enfermidade está cirandando dentro da sua casa, está batendo ali na sua porta, está entrando dentro da sua casa, está afligindo. Jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Mas preste atenção. Você não está aí com 90 anos de idade orando Deus para curar suas articulações. Aí é abuso, né? Deus pode? Claro que pode, mas a gente tem que entender as limitações da vida. Não é verdade? E entender também que eu vou orar e jejuar para conformar o meu coração e para suplicar a Deus. Deus, eu sei que o Senhor pode agir, que o Senhor pode curar. Eu conheço aqui na igreja irmãos que não falam nada, absolutamente nada, mas que em Deus, no poder da oração, do jejum, venceram coisas invencíveis. Aos olhos humanos eram invencíveis. Tinha uma sentença médica que era invencível, que ali estava decretado o fim, que não podia mais. Mas eles não aceitaram aquilo, não. Quem dá a palavra final é o Senhor. E foram para a presença de Deus, jejum, oração, humilhação, clamor a Deus, e Deus agiu e Deus respondeu. Amém? Pode. Cadê o microfone? Rapidinho. O pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente, né? Versículo 18, né? Uhum. Essa recompensa seria, então, a palavra de Deus? E a outra coisa, quando os discípulos de Jesus foi expulsar os demônios, aí eles não puderam expulsar os demônios, e Jesus falou só com muita oração e jejum. Isso. É porque esse jejum seria uma forma de elevá-los ele mais à presença do Senhor e a palavra do Senhor vir a eles e eles poderem expulsar esses demônios? Isso, vamos chegar lá, estou caminhando. Estão falando primeiro Moisés para receber a palavra de Deus. Segundo Davi, que jejua pelos enfermos, jejua e ora pelos enfermos, e depois vou chegar, essa caça de demônios só sai ou só cai pelo jejum e pela oração. Estamos caminhando. A recompensa aqui é o propósito. Você fez um propósito diante de Deus, você e Deus começou a jejuar, começou a orar, e Deus trouxe uma resposta recompensando, atendendo essa súplica, ou às vezes dizendo não, mas te dando uma explicação. Tá? Essa é a recompensa. Ou seja, Deus não vai ficar calado, Ele vai te dar um retorno, Ele vai te dar uma posição. Mas o Salmo 35, quanto a mim, estando eles enfermos, eu afligi a minha alma com jejum e oração. Gente, os médicos, glória a Deus, são uma bênção. Eu não tenho vergonha de recorrer a eles em momento nenhum. Eu sei que a medicina é uma bênção, que os remédios são uma bênção, e não vou buscar a Deus também somente quando não tiver mais jeito, não. Eu posso buscar a Deus. Eu estou vendo lá meu filho está com um problema. Eu posso, em Deus, transpor barreiras. Deus é real. O poder de Deus é real. Deus é um Deus que age, um Deus que responde às nossas orações. Oi. Pode falar, irmão Rodrigo. Pastor Jesus, o senhor falou a respeito do jejum de Moisés e de Jesus, 40 dias, né? Isso. Nós não dá conta de orar
e de jejuar 40 dias sem o alimento nosso, né? Eu creio que não. E existe um tempo, um horário no dia, porque o próprio sermão que nós estamos estudando fala que nós não sabemos nem orar. Exato. Não é isso? Aham. Como é que nós vamos fazer para nós ter uma oração perfeita diante de Deus, Sim. um tempo perfeito, né? Isso. O senhor falou que a gente não deve desfigurar o corpo, a nossa mente também, né? Aham. Não Isso. falar que nós estamos jejuando. Né? Ok. Então, a questão do horário, do dia, o tempo do jejum nosso. Vou explicar, irmão Rodrigo. Obrigado. Obrigado pela Excelente. verdade. Eu vou fechar aqui com a sua pergunta e com a pergunta do Ricardo. Mas em relação às enfermidades. Nasceu o filho de Davi com Batseba e a criança adoeceu. O que o Davi fez? 2 Samuel 12, 20 em diante. O que o Davi fez? Buscou Davi a Deus pela criança. Olha, gente, esse Davi era um homem muito iluminado. Por isso que a gente tem... Ele é do Antigo Testamento, a gente faz essas divisões, essas fragmentações do plano de Deus, mas ninguém entendeu tanto a graça de Deus quanto Davi. Ele sabia que o menino tinha nascido por causa do relacionamento pecaminoso dele com a Batseba. O menino nasceu, é uma criança, não tem nada a ver com os pecados dele, com Batseba, com Urias. É uma criança, é inocente. A criança nasceu, buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Passou a noite prostrado em terra. O homem é um rei. Tem sacerdote, tem profeta, tem gente ali puxando o saco dele de todo lado. Bastava ele falar o que ele queria, que aquele povo ia fazer, ia jejuar por ele 40 dias. Mas não. Por que o Davi vai buscar a Deus? Porque ele conhece Deus, ele sabe quem é o Senhor. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ele estava afligindo a sua alma estava angustiada. Deus, se tem alguém que pode pacificar a minha alma, me dar paz no meio dessa situação, essa criança que não tem nada a ver, o pecado é meu, agora a criança está pagando os patos pelos meus pecados, Senhor, tenha misericórdia. Na enfermidade, Davi buscou a Deus. Aí a criança morreu. Mas então não adiantou nada? Jejuar, passar a noite, buscar a Deus, a criança morreu. Aí os servos dele ficaram assim, gente, enquanto a criança estava viva, ele estava afligido desse jeito. E agora, se nós falarmos para ele que a criança morreu? Aí ele ouviu a fofoca ali, né, no meio dos servos. Gente, o menino morreu, o Davi infelizmente morreu. Davi se levantou, lavou-se, ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Aí o seu céu, mas o que é isso, Davi? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, enquanto a criança vivia, eu jejuei e chorei. Porque pensava, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança?
Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Não. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Gente, que iluminação. Bendito seja Deus, porque esse texto está aqui. Enquanto a criança estava viva, eu jejuei, eu orei, eu busquei a Deus para ver se Ele teria misericórdia de mim. Ela não viveu, bendito seja Deus, seja feita a vontade de Deus. O jejum quebranta o nosso coração, o jejum conforma o nosso coração à vontade de Deus. Levantou, entrou na casa de Deus, adorou, vida que segue. Ela não vai voltar, ela só foi primeiro do que eu. Daqui a pouco nós nos encontraremos. Então, palavra de Deus, receber de Deus pelos enfermos, jejuar pela nação em tempos de crise. Joel capítulo 2, versículos 12 a 15. Quantos de nós jejuamos pela nação? Nós gastamos mais tempo xingando o governo e reclamando, que não é fácil mesmo, mas não gastamos tempo nenhum orando pela nação. Joel 2,15. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Jejum não é propriedade de nenhum político e de nenhuma política partidária. Quando você instrumentaliza as coisas espirituais politicamente, é um desastre. Agora, nós, como povo de Deus, devemos sim orar pela nossa nação. Clamar a Deus pela nossa nação. Nós jejuamos para receber de Deus a palavra de Deus, jejuamos pelos enfermos, jejuamos pela nossa nação. Daniel jejua para alcançar graça diante de Deus e dos homens. Daniel está na corte da Babilônia. Ele foi levado como escravo. E chegou lá, além de ser escravo, ele foi feito um eunuco, foi castrado. Sabia disso? Daniel, o profeta, foi castrado, eunuco. Bem, Senhor, como o Senhor nos trouxe aqui para essa corte e me colocou num lugar privilegiado de acesso ao rei, para ser um conselheiro do rei, eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua graça. Está aqui em Daniel capítulo 1. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu para o chefe lá dos eunucos não se contaminar, e Deus ouviu e Deus abençoou. E aqui no final, no versículo 20, diz assim: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Gente do céu, pelo amor de Deus, como é que nós somos tão tapados desse jeito? Eu vou falar agora mesmo sobre essa passagem, tá aqui na sequência, tá? Mas veja, gente, como que nós somos, às vezes, ignorantes e tapados. A sabedoria, a inteligência, a excelência veio do Senhor. Veio do Senhor. Eu lembro, né, a gente comenta muito isso. A Márcia contando, né? Márcia compartilha isso, a minha esposa, que quando ela foi cortar o primeiro cabelo, imagina a pessoa sentada diante de você, a responsabilidade de você colocar a mão na cabeça dela, e é a primeira vez. Ela conta isso. Senhor, dá graça, dá sabedoria. E hoje ela reconhece isso. Eu penso que um médico cristão, um advogado cristão, um engenheiro cristão, um vendedor cristão, um trabalhador cristão, nós perdemos muito, gente. Nós perdemos muito porque somos tardios, né? Tardios, duros. Não ouvimos Deus, não buscamos Deus, não dependemos de Deus, somos arrogantes. Quando vamos a Deus é para Ele fazer do jeito que nós queremos. Mas que delícia quando nós nos entregamos, quando nós dependemos, quando nós buscamos e atribuímos a glória a Ele. Porque é fácil, né, a gente captar também a glória para nós. Microfone, aqui o Sérgio. Quem está com o microfone? Só tem esse? Sérgio, levanta a mão, Sérgio. Obrigado. Pastor, por não ser teólogo e a hermenêutica ser ruim, e eu não vou confiar nela, vê se eu estou forçando aqui uma interpretação. As várias versões que eu busquei aqui, a começar da minha Bíblia, né, mas eu busquei outras versões, seria um mandamento, então, o jejum, porque ele não diz se Jesus fizer o jejum, né? Quando, mas ele diz né? quando, né? É bem taxativo em todas as versões em dizer quando. Isso. Então, isso seria uma obrigação Isso. do ponto de vista hermenêutico aqui? Excelente. Eu não diria um mandamento nem uma obrigação, mas eu diria uma prática. Uma prática comum. Ou seja, você é crente em Jesus, você tem um relacionamento com Deus, então a oração é uma prática comum. Leitura da Bíblia é uma prática comum. Jejum é comum. É uma prática comum da espiritualidade cristã. Todos os homens da Bíblia jejuaram, né? Então, nós não jejuamos por quê? Por causa da secularização. Então, a hermenêutica está boa, a pergunta é excelente. Eu só não colocaria como um mandamento ou uma obrigação, porque senão viraria uma regra. Aí perderia a motivação do coração. Mas uma prática de dependência de Deus, de buscar a Deus. Ok? Então, Daniel busca a Deus. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Daniel busca a Deus quando ele está na corte da Babilônia. Ele busca a Deus. Daniel capítulo 10
Daniel jejua, foi que o irmão levantou, eu não vou até todo o capítulo, mas no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel capítulo 10, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Ou seja, Deus revela uma palavra para Daniel, Deus tem algo para entregar para Daniel, há uma batalha espiritual muito intensa, né? Vocês podem ler depois, para que aquilo chegue até Daniel, e o caminho dele foi prantear, jejuar e buscar a Deus durante 3 semanas. Nós estamos falando de coisas espirituais, né? Desse entendimento espiritual. Jesus no deserto, quando foi tentado pelo diabo, 40 dias de jejum e oração. Paulo, quando ficou cego e foi para a cidade de Damasco, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Esses homens de Deus, nas suas aflições, eles buscavam a Deus em jejum e oração. A dependência de Deus era muito grande. A igreja de Antioquia, quando impulsionada pelo Espírito Santo a tomar uma decisão, havia na Antioquia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você é líder de pequeno grupo, o líder não está caminhando, o grupo não está caminhando, não está andando, jejum e oração, querido. Você é um pai de família, você é o responsável pela sua casa, a coisa lá está fora da ordem de Deus, fora do prumo de Deus, jejum e oração. Buscar a Deus em jejum e oração. Todos esses exemplos demonstram um propósito claro, um objetivo claro para estarem jejuando. Arrependimento, dependência de Deus. Esdras, Neemias, quando precisaram do favor do rei, oraram e jejuaram. O Neemias, Deus colocou um plano no coração dele de voltar para Jerusalém, mas ele era servo do rei ali, precisava da autorização do rei, jejum e oração. O Esdras tinha que atravessar toda aquela região com o ouro, as coisas do templo, coisas caríssimas. Aí veio o medo dos ladrões: vamos pedir uma guarda para o rei, uma escolta? Não, vamos jejuar e orar e Deus vai nos guardar. Amém? Diante de uma decisão, diante de algo que nos perturba, alguns vícios só serão quebrados com jejum e oração. Só com jejum e oração. Alguns processos de libertação demoníaca só serão quebrados mediante jejum e oração. Algumas caças de demônios só sairão mediante jejum e oração. É incrível, gente. Crente acender vela, incenso, perfume para acalmar o ambiente, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão com a cabeça? Fazer cor X, trazer planta Y para
pacificar a minha casa, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, que é o príncipe da paz, que é o Senhor da paz. A vida não está caminhando, está com medo, está angustiado, tem que tomar a decisão. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, bata na porta de Deus, Deus quebra ferrolhos, Deus destrói grilhões, Deus derruba barreiras, Deus derruba muralhas. Agora estamos influenciados pelo mundo, influenciados pela cultura oriental, casa de crente cheio de adereços demoníacos. Pelo amor de Deus, a começar pelas séries, as novelas, os vídeos, os filmes, as coisas que vêm. Jejum e oração. Todos esses exemplos demonstram um propósito claro, um objetivo claro para estarem jejuando. Eu sei que não é fácil. A disciplina espiritual, a vida espiritual, buscar a Deus do que buscar os recursos imediatos. Mas quando nós buscamos a Deus em jejum e oração, as coisas precisam acontecer primeiro lá nos céus para descerem aqui para a terra. O homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Que venha dos céus. Eu preciso que venha dos céus, eu preciso que venha do Senhor, eu preciso da disciplina, eu preciso da graça de Deus, eu preciso dessa porta aberta, eu preciso da cura do meu filho, eu preciso da libertação do meu filho. É libertação, é opressão demoníaca, é o demônio montado no cangote dele e você não está se apercebendo, acostumou, folgou, acomodou com a situação. Entra na batalha, entra na peleja. Se Deus libertá-lo, amém, glória a Deus, e se Deus não libertá-lo, pelo menos você não ficou de braços cruzados, vendo a vida passar. Acalmando a consciência, normalizando a consciência, não, é batalha mesmo, é guerra espiritual, não é contra homem, não é contra a carne. A nossa batalha não é contra sangue, contra a carne, mas principados, potestades. E tem situações que só serão resolvidas, castas demoníacas só sairão mediante jejum e oração. Nós trabalhamos muito, corremos muito, estamos estafados, estressados, cansados ao extremo que não damos conta mais dessas disciplinas espirituais. Mas respondendo aqui o Ricardo, irmão Rodrigo. Ricardo, por favor, quero ouvir novamente a sua pergunta. Se eu nunca jejuei, se tem muito tempo que eu não jejuo, o conselho do senhor para eu começar a fazer isso gradativamente, para eu começar essa disciplina. Isso. Primeiro de tudo, o propósito e a motivação. Senhor, essa situação está além de mim, além das minhas forças. Eu preciso da intervenção do Senhor. Então, comece abrindo mão. 5 horas de jejum, abra mão do café da manhã. Começa por aí. Se tiver forças, separe um dia na semana para poder jejuar. Nós ouvimos lá o Edmond Chan, em Curitiba, 1 hora por dia, 1 semana por mês, 2 meses por ano, 1 mês por ano. 1 hora por dia, 1 dia por semana, 1 semana por mês e 1 mês por ano, de jejum e oração. Ah, é porque ele é oriental. Não tem nada a ver. Nós podemos sim. Começa.
né? Ah, mas tem os remédios que eu tomo e que meu estômago vai se arrebentar. Não, se ajeita aí com Deus, não para de tomar um remédio, não. Pelo amor de Deus, e nem vai dizer que o pastor Jesus disse que é para parar de tomar um remédio, né? De forma alguma. Tem gente que faz o jejum abrindo mão do doce. Viu, irmão Rodrigo? Tem alguns que abrem mão do doce, do café. Pensa num trem difícil, é fazer o jejum do café, não é, Cida? Mineiro acostumado com o café. Esses dias minha mãe não deixava a gente tomar café. Eu aprendi a tomar café em Belo Horizonte, com os mineiros depois de velho. E esses dias eu cortei o café. Para quê? Gente do céu, mas me deu um rombo na cabeça, e uma dor na cabeça, um peso na cabeça, né? Então, tem algumas coisas que intoxicam e que a gente precisa começar a lidar com elas. Aqui, o importante, repito, a motivação do coração. A quantidade, ela não é... Nós temos, né, a propensão natural e carnal de já pensar na quantidade. Não, o importante é a motivação do coração, é a dependência de Deus, é buscar a Deus, né? Sim. Pode sim, pode. É importante a gente lembrar, né, do texto bíblico aquilo que você vota diante de Deus, né? Não vamos fazer nenhum propósito, nada é exagerado, Deus não precisa disso, nem exige da gente, mas para mim é importante. Para mim, pessoalmente, é muito importante. Gente, o jejum, ele ilumina os olhos, aguça a visão espiritual, quebranta o coração, deixa a gente mais humilde. Ele tem uma série de bênçãos espirituais. Mas, para mim, o que Deus fala mesmo é essa questão, sabe? Nós estamos muito relaxados espiritualmente. Nós estamos muito folgados, muito acomodados, né? O mundo, o diabo, está passando para dentro da nossa vida e nós estamos indo de boa porque está tudo bem. E não pode ser assim. Bem, Cida? O interessante é que, quando fala que as coisas são espirituais, o tanto que são mais difíceis, né? Sim. O mundo espiritual entra para combater e impedir a gente de fazer isso. Mas o jejum intermitente hoje está em moda. Bem e lembrado, muita gente sim, aí bem que lembrado. nem serve a Deus, está todo mundo fazendo para ficar em boa forma física e tudo. Mas se falar que é para coisas espirituais, aí a coisa complica. Excelente. Jejum não é dieta. Estou fora das medidas, vou aproveitar para fazer o jejum, que eu ainda ganho para ficar esbelto. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Aí não. As perguntas que não foram respondidas, Arnaldo, por favor, e os demais aqui, mandam para mim. São muitas, né? Pedimos desculpa aos irmãos, mas o tempo estourou. Pode Alguns mandar. já entenderam aqui, já aceitaram. E pode mandar as perguntas que durante a semana a gente responde. Vamos ficar de pé e vamos orar. Perdão, Zete. Isso. Primeiro, o ponto mais importante do jejum, né, até o Sérgio pontuou, é uma prática da vida cristã. Nós não estamos falando de uma coisa que seja estranha a nós, não. Se você ler a Bíblia, está cheio, Paulo, em jejuns muitas vezes, em vigílias muitas vezes, né? Então, o jejum faz parte da prática espiritual. O jejum faz parte. Esses homens de Deus
jejuaram para receber a palavra de Deus, a direção de Deus, jejuaram para obter graça diante dos outros. O meu chefe não larga meu pé. O cara arrumou implicação gratuita comigo. Vai orar, vai jejuar. O fulano de tal bateu uma peça minha lá, uma defesa minha, e já indefere. Vai orar, vai jejuar. Lá em casa, meus filhos é assim assado, casamento. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus. Não tenha vergonha, busque a Deus pelos seus negócios, busque a Deus pela sua família, busque a Deus pelos seus filhos. Deus trará paz, Deus trará vitórias. Quisera eu ter tempo aqui para abrir para alguns irmãos testemunharem. E vocês veriam o tanto que Deus age quando nós o buscamos, e buscamos de todo o coração. Coisas impossíveis aos homens, impossíveis, inimagináveis. Deus agiu, Deus transformou, porque Ele é Deus. O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, que se entrega completamente nas mãos dele. E aquele menino disse, se o mundo está por ver, ele verá, porque eu vou ser esse homem de Deus. E realmente Deus usou aquela vida.